E nós vamos falar agora sobre a Operação Carbono Oculto de novo. Meu amigo, acho que vai dar um tiro no pé do PT mais uma vez, hein? Vocês lembram quando o PT começou esse negócio do escândalo dos aposentados? Eles queriam culpar o Bolsonaro. Eles começaram esse negócio de investigação de escândalo do INSS para culpar o Bolsonaro. Porque, né, qual que é a ideia deles, né? Como o PT sempre roubou os aposentados, o Bolsonaro, durante o governo dele, ia ter roubado aposentado também, né? Era o que estava na cabeça deles. Ô, polícia, investiga o governo do Bolsonaro lá que vocês vão achar coisa. Só que qual que foi o problema? Quando começaram a pesquisar, perceberam que, na verdade, eram os mesmos sindicatos ligados ao PT que roubavam também na época do Bolsonaro. Tal. Ou seja, uma medida que o governo Lula inventou para bater no Bolsonaro acabou sendo contra o PT e acabou gerando a CPMI do INSS que está correndo agora. E arrisca essa operação aqui do PCC ser a mesma coisa, tá? Porque, olha só, a esquerda está toda preparada, né? Não porque o mais novo escândalo na praça, aliança da direita com o PCC, é a direita que é ligada ao PCC. No fim das contas, o PCC nunca esteve com o PT, estava com os bolsonaristas e com a direita, com a Faria Lima e não sei o que lá, tá vendo? Não é a esquerda, é a Faria Lima. Isso é o discurso que eles queriam colocar nessa operação contra o PCC ali na Faria Lima, né? Porque lembra, a operação contra o PCC do governo de São Paulo não teve nada a ver com a Faria Lima, não. Foi o governo federal que entrou nessa parada porque queria taxar as fintechs, queria colocar mais coisas e queria jogar a culpa na direita, queria ligar fintechs com governo, com partido de direita, né? Só que tá arriscado essa coisa dar um tiro no pé da esquerda. Por quê? Porque a gente sabe que o PCC tem ligações com a esquerda. Firma-alvo do carbono oculto esteve com Galípolo e ministro do Lula. O João Carlos Falpo Mansur, que é da Reag Investimentos, no dia 11 de agosto, poucos dias atrás, uma empresa investigada pela Operação Carbono Oculto, esteve no Banco Central conversando com Galípolo e com outras pessoas aqui, ó. O encontro realizado no fim da tarde está registrado na agenda oficial do Galípolo. Vamos ver como é que vai ser essa investigação, porque tá arriscado o governo Lula dar um tiro no pé de novo com isso daí. O pessoal fez... O planejamento foi perfeito. Tem que reconhecer que o Zé Dirceu realmente, quando chegou no governo Lula, deu uma nova cara, né? A forma como o governo Lula tenta fazer as coisas, porque no final das contas, é o que eu falo pra vocês, o PCC tem sim ligação com o PT. Todo mundo sabe disso. Historicamente, em toda a América Latina, sempre teve essa ligação entre organizações criminosas e a esquerda. Começou lá na época de 64, das guerrilhas e coisa e tal, que o pessoal começou a ser preso, né? Os comunistas brasileiros presos e muitas vezes presos na mesma cadeia que o pessoal traficante. E aí começou a ter aquele diálogo cabuloso que o pessoal tem da esquerda com essas organizações criminosas até hoje, das facções lá. E aí é uma coisa mutuamente beneficiada, porque o tráfico de drogas no Brasil começou de forma muito amadora, né? O pessoal vendia coisa e tal, traficava, mas não tinha arma, não tinha muita coisa pesada, né? E o pessoal da esquerda, por outro lado, tinha todo o know-how militar, porque muita gente foi treinada em Cuba, muita gente foi treinada na União Soviética na época, né? E aí eles fizeram essa troca. O pessoal da esquerda ensinou os traficantes a usarem armas, a fazerem emboscadas, a fazerem manobras militares e coisa e tal. E os traficantes tinham dinheiro. Eram as duas vantagens, dinheiro e armas, né? E daí essa coisa se uniu. O Comando Vermelho tem o nome Comando Vermelho, porque é o vermelho de comunista mesmo, né? E foi a primeira grande organização desse tipo no Brasil. Então, aí o pessoal tentou fazer essa parada toda de jogar isso. Não, vamos jogar que o PCC tem ligação com a direita, porque fizemos uma operação muito estranha. Eu fiz um outro vídeo sobre isso mais cedo. É o que eu falo pra vocês. O Zé Dirceu deu um aumento na inteligência do PT, sem dúvida alguma, mas ainda tá muito longe de conseguir alguma coisa. É difícil você brigar com a realidade fática. O grande problema da esquerda no mundo todo é esse. É porque, no final das contas, você pode inventar a narrativa que você quiser, mas a realidade fática se sobrepõe. A informação descentralizada e distribuída traz os pontos de vista todos juntos. Então você não consegue sustentar uma narrativa muito abrangente por muito tempo. Vai ficar claro que já começaram a achar que o pessoal lá com o ministro do Lula tá arriscado a polícia começar a encontrar ligação do pessoal dos partidos de esquerda. O Lauro Jardim falou que tem políticos do centrão e políticos da direita envolvidos nessa história, não sei o que lá. Certamente nós vamos ver, certamente já estão planejando armar esse esquema de ligar com algum político da direita e coisa e tal, para ameaçar o pessoal do centrão, para ameaçar pessoas da direita e do centro, para obrigar elas a ficar, o centro a ficar no governo Lula e isolar a direita do outro lado e coisa e tal. Mas o problema que eles não contavam com isso é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no caso do INSS. Eles estão crentes que vão empurrar a narrativa de que não, que é a direita que tá com o PCC, a aliança da direita com o PCC, fintech, direita com o PCC. Vão acabar se ferrando, meu amigo. Escuta o que eu tô te dizendo, mais um tiro no pé desse pessoal. Ainda tem ligações também com o Banco Master, e o Banco Master tem uma característica curiosa, tá? É verdade, tem alguns líderes de
partidos da direita que têm ligação com o Banco Master, mas sabe quem mais tem ligação com o Banco Master? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, uma turma da esquerda também. Então eu não sei não, hein? Eu acho que esse negócio do PT realmente vai implicar, pode até implicar algumas pessoas da direita, não estou dizendo que não vai acontecer isso, mas vai ter muito mais gente da esquerda implicada do que da direita. Mais uma vez, tiro no pé. E nós vamos falar agora sobre a maior operação contra o crime organizado da história. O Lula falando pra caramba, o Lewandowski falando pra caramba, o Haddad falando pra caramba. Mas no final da conta, meu amigo, olha só, e aí, quantas pessoas foram presas mesmo, né? Olha só, foi 6 pessoas, de 14 alvos que deviam ser de mandado de prisão, só 6 pessoas foram presas. E o pessoal tá dizendo aqui que não, que conseguimos atingir o andar de cima do crime organizado. E pegaram esse dinheiro aqui, só isso daqui, quer dizer que toda a apuração que teve, essa movimentação toda, 1.400 agentes da polícia, não sei o que lá, fizeram escarcéu com essa operação carbono oculto, não sei o que lá, e pegaram isso daqui, assim, é bastante dinheiro isso daqui, eu quero, né, mas vamos combinar, a gente já viu um monte de operações com muito mais dinheiro por coisa muito menor, né, e 6 pessoas presas só. O que tá acontecendo nessa história é que isso para mim tá mais do que claro, pode ter até começado essa operação como uma operação legítima, realmente, queriam, né, resolver o problema lá do PCC com os postos e coisa e tal, mas isso se transformou nessa enorme operação midiática envolvendo a Faria Lima e não sei o que lá, por motivos puramente marqueteiros, de marketing político. Quando eu anunciei essa operação ontem, eu já achei estranho que, pô, caramba, o crime todo aí é forçar os caras a vender posto de combustível e coisa e tal. É um crime, não tenha dúvida, é um crime grande. Mas essa operação deste tamanho, essa coisa tão grande, né? E aí o Lula tá falando aqui que é a maior operação contra o crime organizado da história, né? Eu já falei para vocês que as últimas pesquisas têm mostrado que o grande problema que o Brasil vê, que o brasileiro sente aqui, é a insegurança, né? E isso não é de hoje, é uma coisa que é sempre vista e que o governo Lula, os governos da esquerda têm dificuldade em conseguir lidar com isso porque eles são associados a essa segurança. Todo mundo sabe que a esquerda é ligada a grupos terroristas, né? Que sempre foi historicamente aqui no Brasil, né? Mas muita gente apoia o Bolsonaro exatamente pela visão de que ele é um cara mais durão com o crime, coisa e tal, e que faria uma coisa tipo o Bukele lá de El Salvador. Então, o que o Lula tá querendo fazer? Quem é o autor dessa estratégia? É o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, vocês sabem, voltou para o governo Lula, né? Então você pode achar estranho que o Lula tá fazendo algumas coisas agora inteligentes agora no governo, né? Como essa operação, por exemplo, para poder passar a questão do Pix, né? Isso é outro objetivo dele. Ele quer passar esse marketing político no final, que não estamos fazendo uma mega operação contra o PCC. Não, nós brigamos contra o PCC, sendo que toda essa operação aqui começou em São Paulo, tá? Tudo foi de São Paulo. Só na última hora que o governo federal entrou e colocou a parte da Faria Lima, foi do governo federal, justamente para tentar dizer que não, que é o Lula que está fazendo a maior operação da história, não sei o que lá. E a verdade é que, se você parar para pensar, não foi uma operação tão grande assim, né? Primeira coisa, foram só 14 mandados de prisão. Para uma operação desse tamanho contra uma máfia, você imaginaria que teria um número de mandados de prisão muito maior, né? 14 pessoas? Não, é bastante gente, mas de novo, a minha preocupação é o tamanho dessa operação como um todo. E desses 14, só conseguiram pegar 6. Para uma operação dessa, a maior operação da história, né? Aqui, ó, de novo, aqui, ó, coletinho, ações contra o PCC revelam o andar de cima do crime organizado. Não estamos pegando peixe pequeno, estamos pegando o andar de cima do crime organizado. E quem são essas pessoas que a gente não viu o nome até agora? Quem que é o andar de cima do crime organizado que eles estão falando aqui, né? Aqui, ó, escritório sem computadores e alvo fugindo em lancha levanta suspeita da Polícia Federal de vazamento da operação que mirou o PCC. Como você pode imaginar, né, o PT fazendo uma operação dessa, o PT é ligado a ao crime, né? Então, no final das contas, vazou a informação e muitos fugiram. De novo, qual que é o objetivo aqui? Tentar colocar o Lula como um cara que combate o crime, que não é ligado ao PCC, que combate o PCC, tentar voltar com a portaria do Pix. Aqui, ó, a Receita descarta a portaria do Pix, mas edita uma nova norma para enquadrar fintechs, que é muito pior do que a portaria do Pix. Lembra aquela portaria do Pix de cobrar imposto de você que usa o Pix? Aí que tá, o pessoal fala assim, não, Peter, mas olha só, tá vendo essa portaria do governo? Eles só vão atacar as quadrilhas organizadas. Meu amigo, para com isso, a quadrilha organizada não precisa da norma. Tanto que ele atacou a quadrilha organizada sem a norma agora.
A quantidade de dinheiro que movimenta essas quadrilhas não precisa de norma para ficar vigiando isso. O governo consegue vigiar pela quantidade, pelo volume. Agora, o que eles estão dizendo é isso aqui, ó. A Receita Federal vai enquadrar fintechs como bancos a partir de amanhã, diz Haddad. Não quero nem saber, eu vou fazer a coisa agora toda de cobrar imposto dos PIX do pessoal do mesmo jeito mesmo e pronto, nos fudemos nessa brincadeira. O governo armou essa coisa toda de fazer uma grande operação e coisa e tal para botar a fiscalização do PIX e arrecadar mais dinheiro enquadrando o pessoal, né? E também querem a PEC da segurança. Tudo bem que o relator está dizendo aqui que PEC da segurança é só perfumaria diante do avanço do crime organizado. E eu concordo. Mas veja, por que o governo quer essa PEC da segurança? Porque isso daria controle para o governo federal de todas as polícias estaduais do Brasil. Ou seja, aí pronto, aí acabou. O Lula tem controle de todo mundo agora, né? O golpe em 2026 fica muito mais fácil para ele dar no final das contas. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos, mas não qualquer político, mas alguns que estão no topo de alguns partidos políticos, todos mais à direita. Ou seja, a operação visa também associar a direita ao crime organizado. Vamos pegar alguns partidos mais à direita. Políticos do Centrão estão com a respiração presa. Carbono Oculto aconteceu nessa quinta-feira, o objetivo é investigar. Olha só o golpe acontecendo na nossa frente, tá? Isso aqui é coisa do Zé Dirceu, cara. Certamente. Vão tentar jogar o pessoal da direita, né, como os cabeças dessa história toda, para poder desarticular o Centrão, botar o Centrão refém do governo. Vão fazer um relatório fantasioso dizendo que tem determinados líderes da direita no Brasil ligados ao PCC, ligados ao crime organizado. Quem eles estão falando é esse cara aqui, ó. Quem é Ricardo Magro, dono da Refit, ex-advogado de Eduardo Cunha e alvo da operação contra o PCC na Faria Lima, né? Então, o Eduardo Cunha, vocês sabem, é ligado ao Arthur Lira, é ligado ao Hugo Mota, é ligado a um monte de gente do Centrão, né? E aí pronto, aí o Lula vai lá em cima do cara lá e vão tentar dar um jeito de ligar da mesma coisa. É o que vão fazer aqui para tentar destruir a direita de qualquer jeito, meu amigo. Se preparem, a coisa vai ficar feia. O golpe tá vindo aí. Iria fazer isso ano que vem. Em 2026, o Lula tava preparando para dar um golpe já. O que acontece é, com o fato da pressão do Trump agora, eles não têm alternativa, eles têm que dar o golpe rápido, porque eles sabem que estão perdendo o controle. A única notícia boa dessa história é isso. Isso aqui claramente é algo que algo desesperado. Dá para ver que eles queriam uma operação muito grande, coisa e tal. Mas vamos combinar, um negócio, 6 pessoas presas só. Aqui, juntou aqui, o que tem de dinheiro aqui? Eu não sei, né? 100, 200, 300, isso aqui é R$1.000, né? Cada pacotinho desse aqui. O que tem aqui? 50 mil reais? Para uma operação desse tamanho? Mas certamente vão tentar chegar a alguns políticos aqui da direita, do Centrão principalmente, e a ideia, é lógico, é anular a direita em 2026. Porque eles sabem, né? A gente tá falando, o PL vai conquistar a maioria no Senado ano que vem. A única questão, o PT só tem expectativa de eles não conseguirem a maioria para fazer impeachment, né? Os 3/5 que precisa para fazer impeachment. Ou é 2/3? É 2/3, né? Para fazer o impeachment. Os 2/3 para fazer o impeachment. Se o PL conseguir 2/3 de bolsonaristas no Senado, acabou, né? Eles sabem que acabou. Eles tiram o pessoal do STF e fazem todo um governo mais à direita, mesmo que o Bolsonaro não esteja na presidência. Agora, a questão toda é, como é que você impede isso? Uma maneira é você acabar com o PL. Faz uma ligação maluca aí desse negócio. Meu amigo, estamos indo para Venezuela, tá? Mais rápido do que a gente imaginava. Mas, de novo, eu acho que a notícia é boa, porque eles iam fazer isso ano que vem. Eles fizeram agora no desespero, tá? E, bom, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Chefe da Receita diz que polêmica do Pix abriu brecha em fintechs que beneficiou o PCC. A maior lorota da história, esse negócio de dizer que foi o vídeo do Nicolas que causou o problema, sendo que a investigação toda é de 2020 a 2024. O vídeo do Nicolas foi em 2025. Então, como que o vídeo do Nicolas fez qualquer diferença nessa história aqui? Não teve lógica nenhuma isso. E, como teve a operação, isso mostra que você não precisava da vigilância sobre as fintechs, não é mesmo? Não teve a operação do mesmo jeito? Então, ou seja, esse pessoal ainda vai tentar jogar lama no Nicolas ainda por conta disso, sem sentido nenhum. Mas, de novo, repito para vocês, o lado bom dessa história é que claramente isso foi feito de forma atrapalhada, claramente isso foi feito às pressas. Isso era algo que eles estavam planejando para o ano que vem. Tiveram que fazer agora por conta da pressão americana aqui no Brasil para tentar garantir a condenação do Bolsonaro semana que vem lá no STF, né? Vamos ver o que vai sair disso daí.